Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. Vamos ler do versículo 54 até o versículo 62. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, do versículo 54 ao versículo 62, a palavra de Deus diz assim: Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Aleluia. Pai amado, a tua palavra foi lida mais uma vez na tua casa esta noite. É a segunda vez nesse dia que estamos reunidos para ouvir a tua voz nesse lugar. E o Senhor fala conosco através da palavra, através do Espírito Santo que inspirou esta palavra, Pai. Queremos ouvir a tua voz nesse lugar. Nenhum de nós está aqui interessado naquilo que os homens têm a dizer, nas suas doutrinas, nas suas filosofias. Nós queremos a tua palavra, Pai. Porque é ela que supre as nossas necessidades espirituais. Ela mesma afirma que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E é essa palavra que queremos, a que procede da tua boca, a que mata a nossa fome, Senhor, a que tem o poder de mudar a nossa vida. Vem falar conosco essa noite e vem me usar, Senhor, como instrumento teu para ministrar a tua palavra. Que eu seja um instrumento nas tuas mãos, e para isso eu preciso da tua graça, da tua misericórdia, preciso da unção do Espírito Santo, para que debaixo desse poder eu possa ministrar a palavra, poder para quebrar barreiras, resistências, para que nós possamos nos submeter à tua palavra essa noite. Assim eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Podem sentar, queridos. Amados, este é um momento muito impactante na vida do apóstolo Pedro. Todos nós conhecemos muito bem essa história, e isso ficou bastante conhecido, o episódio em que Pedro, por 3 vezes, nega que conhece a Jesus. A história é bem conhecida, mas vale a pena relembrar. Jesus é preso. Jesus, preso, é levado à casa do sumo sacerdote, e Pedro vai atrás, acompanhando, para ver aonde levariam Jesus. Então Pedro entra no pátio daquela casa, juntamente com um monte de gente que estava ali, como curiosos, querendo saber o que iria acontecer com aquele homem que se dizia Deus, que era tido como profeta, mas que foi completamente negado e recusado por todos aqueles que ali estavam. Então, Pedro vai atrás de Jesus e entra naquela casa, entra naquele pátio e fica ali observando. Mas ali, Pedro teria uma das experiências mais terríveis da sua vida. Por 3 vezes ele negaria que ele um dia tenha conhecido Jesus. E esse homem, o apóstolo Pedro, é um homem que a Bíblia cita diversas vezes. Nos evangelhos do Senhor, a Bíblia menciona muitas coisas que o apóstolo Pedro fez, muitas coisas que ele falou.
a Bíblia mostra as suas características como homem, a Bíblia mostra a sua coragem, a sua intrepidez, a maneira como Pedro se adiantava em fazer as coisas, em falar, em tomar atitudes. Era um homem intrépido. E se nós pudéssemos então olhar um pouquinho mais para a palavra de Deus, veríamos que pouco tempo atrás, antes dele chegar aqui ao pátio da casa do sumo sacerdote, ele tinha acabado de ter uma atitude de coragem. Veja comigo a Bíblia em João, capítulo 18, versículo 10. Vamos ler o que está escrito aqui. João, capítulo 18, verso 10. Ele conta um pouco dessa história. Diz assim, então, Simão Pedro, o que ele fez, irmãos? Puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Veja o Pedro corajoso aqui, que quando chegam aqueles soldados do sacerdote para prender Jesus, a primeira reação de Pedro é reagir. Ele pega da espada e corta a orelha daquele guarda. Então nós vemos um homem a princípio corajoso, destemido, que reage, que está pronto para lutar, está pronto para se comprometer com Jesus, porque Jesus estava sendo preso e ele reage dessa forma. Veja como ele está pronto para agir. Mas veja também em Lucas capítulo 22, no versículo 33, o que a Bíblia narra também a respeito do apóstolo Pedro. Lucas 22, verso 33, parte do discurso, da conversa de Pedro com Jesus. Ele diz assim para Jesus, ele porém respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Que declaração, não é? Estou pronto, Senhor. Eu vou contigo aonde o Senhor for. Se o Senhor for preso, eu serei preso com o Senhor. Se o Senhor morrer, eu morrerei com o Senhor. Eu estou pronto para entregar a minha vida, se for possível, se for preciso, pelo Senhor. E quando chegam os soldados, a reação dele parece confirmar esse discurso, porque ele ousadamente tira da espada e decepa a orelha daquele que vinha para prender Jesus, com risco próprio da sua vida, da sua integridade. Ele reage dessa maneira. Então esse é o apóstolo Pedro, que agora está ali no pátio da casa do sumo sacerdote, assistindo aquela cena. Mas parece que tão logo Jesus é preso e as coisas realmente se mostram como são, Jesus levado, acorrentado, amarrado, preso, para a casa daquele homem sacerdote, parece que a coragem de Pedro começa a esvaziar. Parece que a sua intrepidez, a sua ousadia começa a se desvanecer. E por que isso acontece com esse homem? O versículo 54, voltando lá a Lucas, capítulo 22, o texto que nós começamos a ler essa noite, veja só o que está escrito na palavra. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E há mais uma frase aqui. Diz que Pedro seguia de longe. Veja, Pedro agora está seguindo Jesus de longe. Talvez seja essa a diferença. Aquela coragem, aquela ousadia, aquela intrepidez, parece que foram embora. Porque antes, Pedro estava ao lado de Jesus, antes Pedro estava seguindo Jesus de perto, mas agora ele começa a seguir Jesus de longe. Ele começa a se afastar do Senhor. As circunstâncias obrigam que Pedro passe a seguir Jesus de longe. E porque ele seguia de longe, começa então a se manifestar na vida dele um outro comportamento. Não mais aquele que ele declarou, que ele fez, mas agora um comportamento diferente. Ao seguir Jesus de longe, ele tem medo. Ele tem medo de declarar o compromisso dele com Cristo. Ele tem medo de declarar que ele é um dos tais, que ele é um cristão. Ele tem medo de afirmar o seu compromisso com Jesus. Por quê? Porque ele está seguindo Jesus de longe. Então ele tem medo de testemunhar da sua fé.
tem medo de testemunhar do seu relacionamento com Jesus, porque agora está seguindo Jesus de longe. Agora ele já tem medo de perder alguma coisa ao declarar o seu compromisso. Já tem medo de perder a vida, ou talvez perder alguma posição na sociedade, perder alguma coisa, ter algum prejuízo com essa declaração. Amados, isto nos faz refletir. Há muitas pessoas que um dia tiveram um encontro com Jesus. Um dia o conheceram, vamos dizer assim. Conheceram Jesus como Pedro conheceu um dia na sua vida. Andaram algum tempo com Jesus, como Pedro andou algum tempo com Jesus durante a sua vida. Mas, a partir de um determinado momento, alguns começam a se afastar de Jesus. Alguns começam a ficar um pouco para trás na caminhada. Ainda o seguem, mas não o seguem mais de perto. O seguem de longe. Está se tornando comum, até agora no meio evangélico, a expressão de evangélico não praticante. Você já ouviu essa? A que ponto nós chegamos, né? Daqueles que imaginam que seguem Jesus, mas não tão perto quanto deveriam. Admiram Jesus, mas Jesus não está atrás de admiradores. Não é verdade, amados? Mas há muitos que admiram Jesus, até declaram que sentem algo por Ele, mas não estão perto dele. Estão de longe, seguindo Jesus de longe. E não há como ter um compromisso eficaz com Jesus se eu não estiver seguindo de perto. Ao seguir de longe, as coisas mudaram na vida de Pedro. Ele já não era mesmo o mesmo homem corajoso, intrépido, não. Agora ele está afastado do Senhor. Como há muitas pessoas hoje vivendo essa situação. Então, queridos, o primeiro passo e a primeira consequência para um afastamento que vai chegar a uma negação, como foi no caso de Pedro, é esse afastamento do discípulo que já não segue Jesus como seguia antigamente. Irmãos, se nós fizermos uma pesquisa, há muita gente hoje nessa situação. Há muita gente que um dia já foi fiel a Deus, que um dia já estava numa igreja, já esteve em comunhão com o corpo de Cristo, estava ali perto do Senhor, porque a igreja é o corpo de Cristo. Se eu quero estar perto de Cristo, eu tenho que estar perto da igreja, amados. Não há como ser cristão em casa, porque o corpo de Cristo é a igreja. Então não há como seguir Jesus se não estiver na igreja. Mas alguns começam a seguir Jesus de longe, talvez das suas casas. Mas aí Jesus compete com a televisão, Jesus compete com tudo aquilo que o mundo oferece, e a pessoa já não está mais como estava antes. E começa nesse processo que certamente vai terminar com uma negação completa e explícita de que conhece a Jesus. Porque o distanciamento já não deixa a pessoa agir da mesma maneira que agia antes. Pedro mudou completamente. A coragem para cortar a orelha, para fazer declarações, agora se esconde atrás do medo da consequência de declarar a sua fé em Cristo. É isso que ele está vivendo nesse momento. E é essa caminhada que muita gente hoje tem iniciado, tem se afastado de Jesus. Gradativamente, talvez lentamente, paulatinamente, mas continuamente tem se afastado de Cristo. E ainda dizem, não, eu sigo Jesus, mas eu o sigo à minha maneira. Eu creio em Deus à minha maneira. Eu sigo Jesus à minha maneira, então eu o sigo um pouco mais de longe. E a consequência, quando Pedro seguia Jesus de longe, foi fazer o que Pedro acabou fazendo. E o segundo passo que está também incluído nesse afastamento, também foi adotado por Pedro. Versículo 55, diz assim: e quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, o que fez Pedro? Pedro tomou lugar entre eles. Aquela turma de gente que estava ali no pátio, resolveram se assentar. E Pedro o que fez ao entrar ali? Se assentou junto com ele. É o segundo passo, queridos. Começa com um afastamento e depois vai terminar na associação com as más companhias. Existe um ditado no mundo que eu aprecio: antes só do que mal acompanhado. Porque, na verdade, eu como cristão nunca fico só. Jesus está sempre comigo.
mas eu posso me fazer mal acompanhado em algumas vezes, não é, amados? E a Bíblia diz que o homem de Deus, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não comunga com eles. E o que aconteceu aqui é que Pedro se assentou. A Bíblia diz que Pedro se assentou na roda de pessoas que ali estavam. E qual o motivo das pessoas estarem ali? Mas Pedro se assentou com elas. As pessoas que estavam ali porque odiavam a Jesus, porque desprezavam a Jesus, e estavam ali com o único intuito de ver a desgraça de Jesus. Ninguém foi lá para defender Jesus, para falar em favor dele. O que as pessoas estavam ali fazendo é o que a maioria das pessoas hoje fazem. A gente gosta de ver desgraça, não é? O que as pessoas gostam de ver é confusão e desgraça. Então as pessoas estavam ali para ver o fim de Jesus, para ver o sofrimento de Jesus. É isso que elas queriam, porque eram pessoas que odiavam Jesus. E com quem que Pedro foi se assentar? Exatamente com as pessoas que odiavam Jesus. Então este é o segundo passo. Começa seguindo de longe, depois, quase que imediatamente, se assenta. Se assenta com aqueles que odeiam a Jesus. E ali a Bíblia mostra o quadro, a cena, a roda, uma fogueira foi feita, porque a noite era fria, e está ali Pedro em volta daquela fogueira, na companhia de pessoas que odeiam a Jesus. Não é esta a situação, queridos, de muitas pessoas que começam a se afastar de Jesus, começam a seguir Jesus de longe, e quase que automaticamente, como consequência, quando menos esperam, já estão assentados na roda dos escarnecedores desse mundo, já estão se cercando de pessoas que odeiam a Jesus. A mesma coisa, o mesmo processo vai acontecendo com o apóstolo Pedro, que era um homem de intrepidez e de coragem. Agora está Pedro sentado, eu imagino a cena, a fogueira no meio, as pessoas em volta comentando, debochando, e ele ali sentado, olhando para o brilho daquele fogo. Talvez os olhos de Pedro brilhassem com a luz daquele fogo, mas os seus corações, o seu coração, estava em trevas. Irmãos, essa é a situação de muita gente, afastada de Cristo, seguindo de longe, e iluminada pelas luzes da ribalta, pelas luzes desse mundo, pelo brilho das cores, das luzes que esse mundo tem para oferecer, cintilando por aí. E há muita gente com os olhinhos brilhando, encantada com aquilo que o mundo pode dar, mas não percebe que o coração já está num processo de trevas profunda. Pedro estava com seus olhos brilhando à luz daquele fogo, mas o seu coração já estava negro, já estava em trevas, porque ele já não tinha mais o que tinha quando seguia Jesus de perto. E aconteceu, o corpo de Pedro está ali aquecido naquele fogo, mas e o coração? O coração está frio já, o coração já está empedrado. Amados, isso é uma consequência. Longe de Cristo, não tem como ter fogo, não tem como ter luz. A luz é falsa, o fogo aquece o corpo, mas não aquece a alma, não aquece o coração. Pedro está com o seu coração frio naquela hora. Aparentemente está tudo tranquilo, mas por dentro certamente estava agitado. Essa é a realidade que muita gente tem vivido. Aparentemente está tudo bem, mas por dentro há uma agitação, porque está afastado do Senhor, está afastado de Cristo, já está seguindo de longe, já está dominado pelas más companhias, cercado pelos escarnecedores, já fazem parte da sua vida. Então Pedro está assim, longe de Jesus, mas junto do mundo. Porque, irmãos, como eu tenho dito muitas vezes à igreja, não há um estado intermediário, não existe isso, tire isso da sua cabeça. A Bíblia diz com clareza, ainda hoje pela manhã li um versículo e mencionava sobre isso. Ou estou com Deus, ou estou com o diabo. Não tem como eu estar neutro. Não, eu estou agora dando um tempo. Não tem tempo. Ou você está nos braços de Deus, ou está nos braços de Satanás. Não tem negócio. Ou você ajunta com Cristo, ou você espalha. Ou você é por Ele, ou você é contra Ele. São palavras do próprio Senhor Jesus. Então não tem meio termo, não tem simpatizante, não tem meio evangélico, meio crente.
Quem é meio não é nada. Já ouviu isso no mundo? No mundo as pessoas dizem, quem é meio não é nada. O cara é meio honesto. Você entende alguém que seja meio honesto? Não existe meio honesto, existe? Tem como. Ou é ou não é. Você não pode ser meio crente. Então ou está com Deus, ou está com o capeta. É simples dessa forma. Ou está na luz, ou está nas trevas. Não tem penumbra. Não tem meia luz. Não tem. Ou está banhado pela luz, ou está oculto nas trevas. E Pedro está assim. Agora longe de Jesus, automaticamente perto do mundo. Se eu me afasto de Jesus, me aproximo do mundo e vice-versa, não tem como. Se eu me aproximo de Cristo, me afasto do mundo. É automático. Não dá para conviver, não dá para misturar, são duas coisas irreconciliáveis. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então é irreconciliável. Não tem solução alternativa para isso. E na vida de Pedro isso está se cumprindo agora, amados. Porque ele está longe de Cristo. Automaticamente está perto do mundo. Sentado está na fogueira, na companhia daqueles que odiavam a Jesus. E qual a consequência? Não podia ser outra. O que você esperaria de Pedro num momento desse? Está longe de Cristo, cercado de gente que odeia Jesus, cercado de inimigos por todos os lados. Qual a reação? É a consequência desse afastamento. A consequência é passar a negar Jesus. E há muita gente que não concorda, eu sei, com o que eu estou dizendo. Mas, queridos, a evidência comprova o que eu estou dizendo. A pessoa diz, não, eu estou fora, eu estou longe da igreja, mas eu não nego Jesus. Nega sim. Nega. Primeiro que você nega o corpo de Cristo. Negou o corpo de Cristo, negou Jesus. Se nega a necessidade da igreja que Jesus inventou, porque quem inventou a igreja foi Jesus. A primeira vez que aparece a palavra igreja no Novo Testamento saiu da boca de Jesus. E ele ainda fez uma promessa dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então quem é contra a igreja é contra Jesus. Então já está negando Jesus só por esse fato. E certamente quem está afastado acaba negando a Jesus no dia a dia, nas companhias, ao se calar ao invés de afirmar a sua fé, ao se omitir, ao se esconder como um agente secreto do reino de Deus que alguns querem ser. Acaba negando Jesus, negando que o conhece, negando que tem um compromisso com Ele, negando que tem com Ele um relacionamento. E essa foi a consequência. Foram passos seguintes que levaram Pedro ao lugar aonde ele chegou. Diz o versículo 56 até o 60. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse, esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não conheço, que isso? Pouco depois, vendo o outro, disse também, tu és dos tais? Pedro, porém, protestava. Agora ele já protestava. Não, homem não sou eu. Você está errado, você está enganado. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é Galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. 3 vezes. Ele diz, eu não conheço esse Jesus, que negócio é esse? Está dizendo uma coisa dessa? Não. Não conheço, não me comprometa, por favor, não me comprometa. Eu não tenho nada com isso, eu estou fora dessa, me inclui fora dessa. Como alguns dizem, foi isso que Pedro falou. Não conheço, não tenho nada com ele, não tenho nenhum compromisso com ele, não quero afirmar nada disso. Isso é consequência, amados. Ninguém nega Jesus de um dia para o outro. Todo mundo que hoje nega Jesus, depois de o conhecer, o nega por um processo de afastamento paulatino, progressivo. É assim que acontece, como aconteceu com o apóstolo Pedro. Negou, e negou 3 vezes. E veja, a pessoa quando nega, não nega só de palavras, mas nega decididamente. Pedro chegou um momento, quando a segunda vez disseram, ele protestou veementemente. Não conheço esse homem. Ele agora já está decididamente negando, covardemente negando. Agora Pedro não é mais o corajoso, agora Pedro é o covarde.
Agora Pedro não é o mais ousado, Pedro agora é o medroso, é o covarde, que nega, que diz, não me comprometa com isso, não quero saber disso. E aí, cadê o seu testemunho? Cadê a sua fé? Cadê o que antes ele professava com tanta facilidade? Cadê aquele que ele antes falava com tanta desenvoltura? Agora não existe mais. Agora é derrota, fraqueza, inconstância, covardia. Essa tem sido a vida de muita gente. Muita gente que se afastou do Senhor. Muita gente que o tem negado. O tem negado porque não quer um compromisso com Ele. O tem negado porque não quer segui-lo junto com Ele. Prefere estar de longe. Talvez alguns gostem de seguir Jesus pela internet. Já viu essa? A nossa igreja bota na internet as mensagens em áudio, em vídeo. Aí a pessoa, não, vou seguir Jesus aqui de casa, é mais confortável do que aturar aqueles crentes lá na igreja. Engano, engano, engano. Morte, destruição, afastamento, negação. É isso que acontece como consequência. Derrota, fraqueza, covardia. É o que vai tomar a pessoa que entrou por esse caminho no qual Pedro também entrou. E aí a Bíblia diz que mal acabou Pedro de negar pela terceira vez. Versículo 60 afirma: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Ainda estava pronunciando as negações, ainda estava pronunciando aquelas palavras, e ele escuta o galo cantar. Quando ele escuta o galo cantar, aí, amados, uma coisa começa a acontecer. Nessa hora, ele desperta. Para isso serve o galo, né? O galo canta para quê? Para acordar a gente, né? Que bom que aquele galo cantou. Talvez o galo precise cantar na vida de muita gente. Talvez muita gente hoje esteja precisando ouvir o galo cantar, para despertar do sono espiritual em que está vivendo hoje. Talvez o galo precise cantar na sua vida para você acordar. Talvez você esteja morto e nem perceba que está morto, morto nos seus delitos e pecados, afastado do Senhor, afastado da igreja, está morto. Mas o galo precisa cantar na sua vida, para que você acorde ao ouvir o galo cantar. Porque quando aquele galo cantou, Pedro despertou. E imediatamente ele olha para Jesus. E o que ele vê? Ele vê Jesus olhando para ele. No versículo 61, diz assim: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera. Quando o galo cantou, ele olhou na direção de Jesus e viu que Jesus estava olhando na direção dele. Fixou os olhos em Jesus. E Jesus fixou os olhos nele. Não houve uma troca de palavras, não houve uma palavra entre os dois, apenas um olhar. Ele encontrou o olhar de Jesus olhando para ele na sua direção. Amados, quem conhece Jesus aqui? Você conhece Jesus? Eu conheço Jesus. Eu sei que aquele olhar de Jesus não foi um olhar de raiva. Talvez eu tivesse um olhar de raiva, né? Alguém me decepciona, eu olhava fulminando assim, miserável. Mas não era esse o olhar de Jesus, eu tenho certeza que não era o olhar de raiva. Não era também aquele olhar decepcionado, desprezando, mas era apenas um olhar. Jesus deu a ele apenas um olhar. Só um olhar foi suficiente. Hoje de manhã eu ouvi o Davi falar na hora do louvor, do olhar de Jesus. Eu falei, isso é por causa da minha mensagem de hoje à noite. O olhar de Jesus. Ele olhou para Pedro. E Pedro, quando recebeu o olhar de Jesus, ele olhou para dentro dele mesmo. Ele lembrou da palavra de Jesus. A Bíblia diz que ele lembrou. Naquela hora, eu imagino que o espírito de Pedro, ele foi golpeado. Porque a espada de Deus, a Bíblia diz, a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela corta até o ponto de dividir tudo.
Eu creio que a palavra que ele lembrou entrou como uma faca no coração de Pedro, rasgando, dividindo, fazendo com que ele olhasse para ele mesmo, golpeado por aquela palavra. E aí a Bíblia diz no versículo 62 que então Pedro, saindo dali, o que ele fez? Chorou amargamente. Aquele choro amargo, aquele choro indigesto, provocado por aquele corte que ele recebeu, não de Jesus, porque Jesus deu um olhar de amor, o mesmo olhar que ele sempre deu para todos aqueles que chegaram próximos a ele. Mas o que Pedro lembrou foi da palavra, a palavra que corta, a palavra que é espada. Essa palavra foi lembrada por Pedro, e nesse momento o seu coração foi cortado, e aí ele caiu em si. Amados, eu costumo dizer aqui na igreja que o momento da conversão é o momento que a gente cai em si. Ninguém se converte sem olhar para dentro de si também. Eu me converto pelo amor de Deus, pelo amor que Deus dispensa a mim para o perdão dos meus pecados, mas eu antes caio em si para reconhecer que sou pecador. Enquanto alguém não reconhece que é pecador, não pode ser salvo. Então eu só sou salvo quando me reconheço perdido, quando me reconheço pecador, que carece da misericórdia, da glória de Deus, como diz a Bíblia, e não negando a Bíblia, mas concordando com ela. Pedro caiu em si ao lembrar das palavras que Jesus pronunciou, e ele chorou aquele choro mais amargo da sua vida. Pedro foi surpreendido no pecado. Pensa nisso. Como é que é quando você é surpreendido no pecado? Surpreendido com a boca na botija, como dizem os outros, né? Flagrado no pecado. Pedro recebeu um flagrante de Jesus. Olhou para ele no momento que ele está terminando de dizer: não conheço esse homem. Não sei quem é Jesus. Nunca ouvi falar dele. E ele é surpreendido no pecado pelo olhar de Jesus. Mas o que esse olhar de Jesus vai dizer para Pedro? Eu imagino, queridos, e aqui é um exercício de imaginação, porque a Bíblia não diz, mas pelo que a gente conhece. O que é que Deus faz na hora que nos surpreende no pecado? Nós que temos o Espírito Santo, a Bíblia diz que somos incomodados pelo Espírito Santo. Somos tocados pelo Espírito Santo. O Espírito nos incomoda quando estamos na prática do pecado, na realização do pecado. Eu imagino o olhar de Jesus para Pedro como uma indagação. Pedro, o que você está fazendo aí? Aí não é o teu lugar, Pedro. Pedro, eu não te salvei para você estar aí, Pedro. Eu não chamei você para ser pescador de homem como eu fiz, para que hoje você esteja sentado aí com essas pessoas, rodeado por essa gente que me odeia. Pedro, deu no que deu por causa desses passos que você tomou. Você não foi chamado para isso, Pedro. Para estar na roda dos escarnecedores, para estar vivendo o que você está vivendo agora. Eu te amei, Pedro, e ainda te amo, Pedro. Você não tem direito de estar aí, Pedro. Você não tem direito de estar com essas pessoas, na companhia de gente que me odeia, nas trevas profundas. Você foi chamado para a luz, Pedro. O olhar de Jesus é o olhar da luz. Ele disse, Pedro já ouviu Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Ele ouviu Jesus dizer isso, como ele ouviu tantas coisas que Jesus falou. E Jesus olhando para ele com aquele olhar cheio de luz, como um farol, como uma lanterna, iluminando aquele homem no meio daquelas trevas profundas. Amados, tudo é revelado. A Bíblia diz, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Quem gosta das trevas faz as coisas em oculto, porque não querem que as suas obras sejam manifestas pela luz. Pedro estava ali, nas trevas. Não imaginou que o farol de Deus fosse alcançar ele ali. O farol de Deus foram os olhos de Jesus olhando para Pedro e dizendo: Pedro, esse aí não é o teu lugar. Pedro, volta para mim, porque eu ainda sofro por você, Pedro. Pedro, volta para mim, porque o teu lugar é do meu lado, Pedro. Teu lugar não é do lado dessas pessoas, onde você está, fazendo as coisas que você está fazendo. Esse aí não é o teu lugar, Pedro. E aí eu creio, queridos, que o coração de Pedro nessa hora foi iluminado pela lanterna de Jesus.
pelo olhar lanterna de Jesus, que mesmo sem ouvir uma palavra da boca de Jesus, eu creio que aquilo provocou uma reação em Pedro, que de fato gerou a sua real conversão, a sua verdadeira conversão. O versículo 61 diz que Pedro lembrou da palavra do Senhor, como me dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Veja, ao ser iluminado, ele lembra da palavra. Ao ouvir o galo cantar, aquilo soa nos seus ouvidos como um alerta que o leva para a palavra que Jesus havia dito. Amados, as pessoas, quando estão longe de Deus, estão longe da palavra. Estão longe. Então, o primeiro passo de restauração é lembrar da palavra. Ele lembra da palavra que Jesus havia proferido. É o primeiro passo da recuperação de Pedro, lembrar. E logo depois, o verso 62 diz: então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Mas o segundo passo é sair dali. Amados, nada disso seria resolvido se Pedro continuasse ali. Você entende isso? Se Deus tocou no coração, se a luz entrou, se a palavra foi restaurada, foi recobrada no seu coração, agora o que precisa ser feito? Sair dali. Nada disso teria valor se Pedro não saísse dali. Imediatamente ele abandona aquela casa, o lugar onde ele não deveria nunca ter estado, a roda onde ele nunca deveria ter se assentado. Ele imediatamente saiu dali, porque ele não podia mais ficar ali. E ele não discutiu se era certo ou não ficar ali, ele não argumentou, ele não conjecturou, ele simplesmente levantou e saiu daquele lugar. Não podia mais ficar naquele lugar. E aí, finalmente, ele se arrepende, porque saindo dali, ele chorou amargamente. É o choro amargo que vai produzir a conversão genuína. Por isso eu digo muitas vezes na igreja, eu não acredito em conversão sem choro, porque quando há conversão genuína, eu me enxergo como pecador, e se eu me enxergo como pecador, eu vejo o quanto magoei a Deus com o meu pecado, vejo o quanto o ofendi, quanto me arrependo por isso, e isso traz certamente lágrimas. Quem se converte, porque eu vou entrar para a igreja, acho que eu vou dar uma de crente agora. Pelo amor de Deus, não tenho paciência contigo não. Isso não é conversão. Conversão traz choro, conversão traz confronto, olhar para mim, ver quem eu sou, ver o que eu faço e me arrepender. E o arrependimento sempre é amargo, sempre é doloroso, e por isso ele provoca choro. E ele chorou amargamente pelos momentos de loucura que ele passou longe de Jesus, seguindo Jesus de longe. Chorou amargamente pelas atitudes que ele tomou, pelas companhias das quais ele se acercou. Ele chorou amargamente, e aquele fato marcou a vida de Pedro para sempre. Mas eu creio que foi nesse momento que o apóstolo Pedro, ele realmente se converteu. Aquele olhar de Jesus e aquele choro amargo ficaram marcados na sua vida para sempre. Aquela experiência foi definitiva. Mas ela não terminou aí. Mais tarde nós vemos Jesus já ressuscitado, encontrando novamente com Pedro. E eu fico imaginando como seria a expectativa desse encontro, porque eu neguei, eu ofendi, eu decepcionei. Mas a Bíblia narra como foi. Eu quero ler rapidinho contigo João capítulo 21, versículo 9 ao versículo 17. Ele diz: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, baixou e olhou. Só que eu estou olhando o versículo errado. É João, capítulo 21, versículo 9. Ali está narrando a ressurreição de Cristo. Mas a partir do versículo 9 do capítulo 21, a Bíblia diz: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas
e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio, pois, Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Eu vejo nesse episódio um episódio de cura. Era a terceira vez que Jesus aparecia. Pedro já tinha visto Jesus antes. Mas, dessa vez, Jesus ainda queria fazer algo diferente na vida de Pedro. Queria reproduzir uma cena. Uma cena que talvez estivesse marcada no coração de Pedro, porque às vezes acontece assim, queridos. A pessoa é perdoada, mas ela mesma não se perdoa. Ela é perdoada por Deus, mas ela no seu íntimo ainda não consegue se perdoar. E aí Jesus ainda assim atua na vida de Pedro para produzir um perdão genuíno e verdadeiro no coração dele. Fazendo com que aquela memória do passado fosse, como eu tenho dito à igreja, substituída por outra. Porque às vezes nós guardamos memórias que se transformam em traumas na nossa vida. E como já disse várias vezes à igreja, ninguém é capaz de apagar memórias. Nós não temos essa capacidade no nosso cérebro. Não conseguimos apagar memórias, mas nós conseguimos substituir memórias. Eu imagino que Pedro ainda talvez não se desculpasse por ter feito o que fez, e aquela cena ainda estava gravada lá, ele sentado em volta daquela fogueira, com aquelas pessoas ali naquele fogo brilhando, ele pensando e vendo Jesus, tudo aquilo ainda estava ali, gravado no coração de Pedro. Então Jesus dá a Pedro uma nova memória, uma nova cena, parecida, mas bem diferente. Eles agora estão de novo em volta de uma fogueira, mas quem está sentado com eles não são mais os escarnecedores, agora são os discípulos, são os amigos, são os cristãos. Pedro agora está em casa, está na igreja. Pedro está na igreja cercado de irmãos. E Jesus ali no meio deles, como ele sempre prometeu, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei com eles. Jesus está ali presente junto com eles. E tem uma fogueira no meio deles. Só que essa fogueira não está só aquecendo, ela está assando um peixinho na brasa, amados. É um momento maravilhoso em que Jesus proporciona a Pedro uma nova lembrança, para apagar a lembrança daquele dia fatídico e trazer para ele uma lembrança de um quadro parecido, mas completamente diferente, no seu efeito, no seu resultado. E aí, 3 vezes, Jesus faz a mesma pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Passa um tempinho, ele diz: Pedro, tu me amas? Sim. Pedro, tu me amas? Sim. Não percebe ele, talvez, que Jesus está dando agora 3 oportunidades de ele, ao invés de negar, afirmar o seu compromisso com Cristo. E o que Jesus diz a ele, depois de cada afirmação: apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, você não precisa ficar dando provas do seu amor. Eu não exijo provas de amor. Eu só te dou uma ordem: cuida das minhas ovelhas. Faz o trabalho que eu te mando fazer. E para cuidar de ovelhas, você vai ter que enfrentar lobos. Você vai ter que enfrentar lobos. E lobos são ferozes, são terríveis. Mas você me ama. Quem me ama enfrenta lobos. Foi o que Pedro recebeu do Senhor. 3 vezes negou. E agora 3 vezes ele pode afirmar: sim, Senhor, eu te amo. Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus é maravilhoso. Jesus cura, Jesus transforma, Jesus perdoa, Jesus restaura uma pessoa completamente. Não importa o quão ela tenha descido na covardia, nas trevas, Jesus restaura a pessoa. Mas eu queria, antes de terminar essa mensagem, dizer para você por quê que isso tudo de verdade aconteceu com Pedro. Volta lá em Lucas capítulo 22 e vamos ler o versículo 31, versículo 32. Eu faço uma afirmação aqui na igreja que talvez muitos não concordem, talvez não compreendam.
Eu digo e repito várias vezes, eu não acredito em desviado. Não existe para mim alguém desviado. Ou alguém é crente ou não é crente. Quem é crente para sempre. Não existe desviado. Mas passou 20 anos na igreja e depois saiu. Nunca se converteu, é a resposta que eu sempre dou. Nunca realmente conheceu Jesus na intimidade. Conheceu superficialmente. Superficialmente qualquer um pode conhecer Jesus. Jesus mesmo disse, muitos naquele dia virão dizendo, Senhor, em teu nome, fizemos isso, e usamos o teu nome. Ele diz, nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Porque não importa a gente conhecer Jesus, o que importa é Jesus conhecer a gente. Conhecer Jesus qualquer um pode conhecer, porque Jesus é público. Mas o que importa é Ele conhecer a gente. Então eu não acredito em desviado, eu acredito que quem se desviou, tenha 10 ou 15 ou 500 anos de igreja, se desviou porque nunca se converteu. E o que está precisando não é de resgate, está precisando de salvação. Está precisando de alguém ir lá e pregar para ele, para se converter, para se arrepender, botar a boca no pó e voltar para a igreja. Não está precisando de carinho, está precisando de tapa. É isso que está precisando, porque nunca se converteu, nunca. Pedro viveu isso tudo aqui, exatamente por ele mesmo motivo. Até aquele momento, Pedro não era convertido. Veja o que diz Lucas 22, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Foi naquela noite que Jesus disse isso para Pedro. 3 anos andando com Jesus. E o cabra não era convertido ainda. 3 anos andando, ouvindo, vendo milagre, assistindo, culto, pregação, tudo. Culto de Jesus, que é culto melhor que esse. Dirigido por Jesus. Pregação de Jesus. Ele ouvindo. E até agora não é convertido. Na última noite, Jesus ainda diz para ele, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Tudo isso aconteceu com Pedro porque ele não era, de fato, convertido. E essa é a situação de muita gente ainda na igreja. Muito tempo andando com Jesus, ouvindo pregação, vendo milagre, mas sem conversão. Eu estou falando essa noite de conversão. Eu não estou falando de volta de desviado. Eu estou falando de conversão. Eu estou falando de mudança, de transformação, de cair em si, de chorar amargamente pelo pecado, de chorar pelo mal que tem feito a Cristo, porque o tem negado com sua vida, com seu procedimento, com seu testemunho, de todas as formas que você possa imaginar. Então o que é preciso é arrependimento. Não há outra indicação para esse caso, a não ser arrependimento, enxergando a própria fraqueza, enxergando que o mundo não tem nada para te oferecer, que as rodas por onde você tem andado, as pessoas com quem você tem sentado, não tem nada para te oferecer. Então, o mundo jaz no maligno, como diz a Bíblia, e aquele que jaz no mundo, jaz no maligno. Esta é a palavra de Deus. A única solução é arrependimento, é sair do lugar onde você está, se render a Cristo, se arrepender dos seus pecados, se for preciso chorar amargamente, porque você não pode viver fora da presença de Jesus, negando a Jesus com a sua boca e com o seu procedimento. Não adianta ver, ouvir pregação, nem frequentar a igreja. O que adianta é se entregar. Você pode frequentar a Nova Vida aqui de São Cristóvão, do pastor Maurício, pastor Paulo, pastor... Pode ouvir pregação aqui até cansar. E não, entanto, não ir para o céu. Você precisa se converter, se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus. Porque Pedro foi bem ousado para dizer, não o conheço, na frente de quem quer que fosse. Foi bem ousado para afirmar com veemência, não conheço esse homem. Então a mesma ousadia Deus requer de nós. Jesus disse no Evangelho segundo Mateus, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Por isso, conversão tem que ter vergonha, tem que confessar,
tem que dizer: eu sou de Jesus, eu quero ser dele. E tem que ser diante de quem quer que seja, sem vergonha de Jesus. Porque quem tem vergonha de Jesus faz como Pedro: não conheço, não é comigo que Deus está falando, não é com uma pessoa do lado ali, é contigo que Deus está falando. E Deus está te dando uma oportunidade nessa hora. Vamos orar, vamos curvar nossas cabeças. Senhor meu Deus, Senhor Jesus, Senhor que morreu por nós, Senhor que verteu o sangue para nos perdoar os pecados, Senhor que ministra aos corações, eu te peço nessa noite, Pai, completa a tua boa obra na vida dos teus filhos aqui, Senhor, e se porventura há alguém aqui no nosso meio que ainda não se converteu de verdade, que ainda não te confessou diante dos homens e diante de todos, se há alguém aqui que ainda não está completamente comprometido com Cristo, é para você que o Espírito Santo está falando essa noite. E se você quer entregar a sua vida e fazer isso publicamente, sem vergonha de Jesus, levante a sua mão aonde você está, eu quero fazer uma oração por você. Há alguém aqui na igreja que quer entregar a sua vida para Cristo esta noite? Levante a sua mão aonde você está. Não faça como Pedro, não tenha vergonha de dizer: eu quero Jesus. Porque a melhor coisa que você pode querer na sua vida é querer Jesus, irmão. Alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, eu não vou ficar aqui insistindo. Levante a sua mão agora, onde você está. Vença a barreira do medo, vença a barreira da vergonha, da covardia. Seja corajoso e diga: eu quero Jesus. Alguém que quer entregar a vida para Jesus agora, levante a mão bem alto, em nome de Jesus. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu conheces todas as coisas. A palavra foi lançada, a palavra é a semente. E se há uma boa terra, que ela possa brotar e dar frutos. Semeei a tua semente, Senhor. Cabe ao Senhor fazer brotar e frutificar. Entrego nas tuas mãos a ministração da tua palavra. E tudo que fizemos aqui essa noite foi para a tua glória somente. E queremos agora, Senhor, te louvar, te agradecer, porque jamais nos afastamos da tua presença. Jamais nos afastamos de ti, Senhor, desde o dia em que te conhecemos. E assim queremos permanecer para sempre até a tua volta. Estamos com o Senhor e o confessamos diante de todos. E aqui estamos para dizer que tu és o Senhor e Salvador da nossa vida, para te honrar com as nossas palavras e com as nossas atitudes, Senhor. Queremos te honrar com a nossa vida, Pai. Recebe o nosso louvor e recebe a nossa adoração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Fica de pé agora. Vamos louvar. O meu louvor é fruto. Diga para Ele. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto, diga mais uma vez. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Declare agora. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Ainda que cadeia, ainda que cadeias venham me prender,
Ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão. Pra sempre te louvar. Diga mais uma vez: o meu louvor é fruto. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim. Habita em mim. Ainda que as trevas, ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Pra sempre ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão. Pra sempre te louvar. Pra sempre te louvar. Pra sempre te louvar. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe, ó Deus, nossa adoração. O nosso culto foi para o Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E nos teus lábios sempre haja louvor. Lábios que confessam o nome de Jesus, que não o negam, mas que o afirmam. Mesmo no meio das trevas, meio nas cadeias, mesmo com a oposição dos homens, mesmo sob as ameaças, confessamos Jesus como Senhor e como Salvador, porque Ele também se comprometeu conosco. Amém? Louvado seja Deus.